Para você que, assim como nós, acredita no poder transformador da educação, seja bem-vindo a mais um Pode Educar Brasil. Sou Cristina, professora de Física e Matemática, e estou aqui hoje com a minha amiga e apresentadora Frankilene. Olá, pessoal! Então, é uma alegria estarmos aqui mais uma vez para tratarmos de uma pauta muito importante sobre educação. Meu nome é Frankilene, especialista em língua portuguesa e gestão escolar. E hoje nós temos aqui, Cris, a honra de receber um amigo, né, inclusive da nossa área aí, língua portuguesa, até que enfim estamos trazendo alguém aqui da minha área, porque o Pedro e a Cris, você sabe, né, matemática é uma tendência aqui. Então hoje é a primeira vez que estamos recebendo alguém da língua portuguesa, né, o nosso convidado, então, é mestre em educação, com foco em educação especial pela UNB, é professor edutuber, com mais de 100.000 de inscritos no YouTube e no TikTok, professor efetivo de língua portuguesa da Secretaria de Educação desde 2013 e hoje atua na sala de recursos generalista. Estamos então aqui com o colega professor mestre Laércio Ferreira. Nosso muito obrigada, seja muito bem-vindo ao Pode Educar Brasil. Eu que agradeço o convite, né? Fico muito feliz. Eu que sou, assim, apaixonado por tecnologias, gravação, então estou aqui mega empolgado. Então agradeço o convite pelo Pedro, né? Fez o contato, acho que com o Westerley, um conhecido. Estou muito feliz aqui. Vamos lá conversar sobre educação. Bacana. Hoje é a primeira vez que a gente está aqui fazendo esse bate-papo sem a presença do amigo Pedro, que está dodó em casa. Então, nosso abraço para o Pedro, né? E, na verdade, Laércio, o que a gente gostaria assim, de iniciar falando com você é sobre esse caminho transcorrido até chegar a ser professor, né? E se você puder falar um pouquinho para a gente, fazer esse retorno lá na infância, na adolescência, para trazer para a gente como não é tranquilo. Eu penso que esse caminho também tenha sido, como foi para mim, algo que precisa ser pensado, assim, como é a vida de alguém para chegar a ser ali na sala de aula, alguém que conduza, que faça a gestão da sala de aula, né? Então, a sua experiência para a gente, por favor. Quando o pessoal me pergunta, Laércio, de onde surgiu a vontade de ser professor? Né? Aí eu me lembro, uma professora de biologia, segundo ano do ensino médio, ela perguntou, pessoal, vocês já têm definido qual área vocês vão seguir? Né? E aí alguns, eu quero fazer medicina, enfermagem, quero ir para a área de tecnologia. Eu acho que só eu que falei que quero ser professor. Então, desde o segundo ano do ensino médio, não, se você perguntar hoje uma turma, gente, quem aqui quer ser professor? Você ficar tentando buscar uma mãozinha ali, você não vai ver. Né? Então, acho que isso surgiu desde novinho, ali dos 16, 15 anos, e fui carregando, e acho que é por isso que eu sou apaixonado pelo que faço, né? Até estava comentando mais cedo, faço isso o dia todo da minha vida, às vezes ao sábado, ao domingo, que é algo que realmente me preenche. Eu não me vejo em outra área que não é da docência. Muito bacana. E você sabe, Laércio, que eu já estou aí quase para aposentar, né? Mas, assim, as pessoas falam muito isso comigo. Por que você não faz concurso para, né, sair da educação, buscar algo mais rentável? Enfim, são várias as propostas que as pessoas acham que porque a gente entende, né, da área de língua portuguesa é fácil passar em qualquer concurso e você pode ganhar muito melhor, enfim. Mas eu penso que essa paixão, essa coisa do se satisfazer, embora de verdade a gente saiba que existam aí as causas, né, trabalhistas, que a gente precisa lutar sempre por melhoras, mas estar bem com aquilo que você escolheu para fazer, acho que também tem que pesar bastante, né? E o Laércio, então, assim, lá na sala de aula, ainda nesse momento de, né, tomar essas decisões, a gente sabe que escolher o curso que vai fazer é mais ali para o ensino médio, né? Mais lá para o final mesmo da educação básica. Mas como que era você? Era aquela criança que sentava na frente, sentava no fundão? Como que era o diálogo com os professores? Enfim, e no ensino médio, né? Era aquele que andava com a galera? Como que foi o Laércio na infância e na adolescência na escola? Bom, durante o ensino fundamental e médio, né, principalmente fundamental, era o aluno um dos mais tímidos. Tinha vergonha até de pedir para ir ao banheiro. Chegava a esse ponto.
No ensino médio fui me soltando mais, inclusive até porque eu tive aula com a minha irmã na escola pública, né? Sempre fui ótimo aluno, né? E aí, às vezes, pelo fato de ter aula com a minha irmã, o pessoal pensava, em casa ele deve alterar lá a nota do diário, sem vergonha. Né? Minha irmã também é professora de língua portuguesa, me deu aula nos anos que eu estava primeiro, segundo, terceiro ano. Então, sempre fui aluno bem tranquilo, nunca fui da bagunça. E eu pensava assim, meu Deus, como é que eu vou ser professor sendo uma pessoa tão tímida, né? Mas esse percurso, né, o curso que eu fui escolher depois, o curso de letras, inclusive, tem um detalhe bem específico quando eu fui escolher o curso de letras, né? Porque estava ali com 17 anos, fui fazer um concurso dos Correios aqui para Brasília, atendente comercial. E aí, a prova tinha 20 questões de português e 20 questões de matemática. Matemática eu gabaritei, acertei as 20. De português eu acertei 9 de 20, então eu fiquei reprovado por conta das questões de português, né? Tinha que acertar pelo menos 10. Aí eu falei, agora eu vou fazer letras só para gabaritar a prova de português. E aí, sem essa perspectiva ainda de, né, que eu iria me apaixonar tanto pela essa área de língua portuguesa, gramática, redação. E aí, depois que eu entrei no curso, eu falei, bom, é isso que eu quero fazer. Eu já tinha decidido. Eu acho que você fez um resumo muito bacana agora, né? Você é professor por teimosia. E você teimou desde a hora que escolheu que faculdade cursar, né? E inclusive, na época que eu entrei, 2007, no curso de letras, várias pessoas até questionaram, né? Você é cabeção, porque não vai para outra área? Tem cursos aí que pagam super bem, você vai para o direito. Mas no primeiro semestre, a disciplina de introdução à linguística, eu falei, é isso aqui, pronto, não tem para onde correr. Se apaixonou pela linguística. Na realidade, existe aí, então, um caminho de busca por alguma coisa que te completasse. Eu não passei naquela avaliação ali, nas questões dentre 20, você acertou 9 de língua portuguesa. Já pensou, Cris? E depois agora está aí ensinando o DF, o Brasil. E está ajudando pessoas em concurso público nessa área de língua portuguesa, pois né? Eu costumo dizer que eu sou muito, muito teimoso, né? Quando eu quero uma coisa, boto na cabeça, já era, tem que acontecer. Semana passada eu fiz uma reunião com alguns professores aqui do DF, né? E em uma dessas discussões a gente falou, né? O papel do professor é esse, o de teimar, porque a gente teima o tempo inteiro. A gente teima, inclusive, em ter esperanças, né? De que a gente vai plantar aquela sementinha ali da diferença na vida dos sujeitos. Então eu adorei ver essa descrição sua. Não, eu fui fazer porque eu precisava provar para mim. Né, assim, eu precisava, por uma teimosia, dizer que eu conseguia vencer esse concurso aí, de 20 acertar 9 questões. E ser professor, acho que é isso, né? Ver ali os obstáculos, e principalmente a gente que é da rede pública, trabalha com educação pública, eu acho que um dos grandes desafios é esse, né? Ver algumas realidades e falar, não, vou fazer acontecer, né? E principalmente agora que eu trabalho na área de educação especial, então eu tenho sempre essa perspectiva. Muitos professores chegam a comentar, esse aluno com paralisia não vai aprender. Aí eu tenho que provar para ele que aprende, e aí eu quero resultados, né? Então eu vou lá depois com resultados e mostro. Olha só, essa aluna que um professor comentou que não iria aprender, hoje está lá na UNB formando curso de Direito. Tem um videozinho aqui, vamos assistir na coletiva? Né? Então eu gosto sempre de cutucar nesse sentido, de mostrar que o nosso trabalho é um desafio constante, principalmente quem atua diretamente na educação pública. Excelente, porque você entra aí numa área que a gente precisa falar mesmo sobre o ser professor hoje. É o início, né? Estamos aí no início ainda do século XXI, mas escolher, como você disse, hoje a gente pergunta numa turma quais são os estudantes ali que querem ingressar na área da docência, querem ser professores. Provavelmente a gente não vai ter ali um número expressivo, né, de mãos levantadas, às vezes até nenhuma. Mas, Laércio, como ser hoje um professor querido, de sucesso, né, com resultados assim até entre os próprios colegas, né, que é isso daí que você falou, peraí que eu vou te mostrar que tem como acontecer. Ser, mais uma vez, persistente, né, Cris? Se tem tanta coisa para nos desanimar, né? Assim, se a gente, de repente, o número de estudantes por turma, que a gente conversava agora há pouco,
de repente o baixo salário, as condições de trabalho, você está envolvido ali às vezes com situações também, né, em escolas mais de periferia, com situações de pessoas que sofrem e aquela energia acaba voltando para a gente que é professor. Então, como dar conta e ainda obter esse sucesso em todos os sentidos? Esse é um desafio gigantesco, né? Como não desanimar diante de tal conjuntura que a gente vive na educação? Inclusive, a gente liga a TV e vê questões, né, aí drásticas em relação à violência nas escolas. Mas eu acho que lá no fundinho, todo professor é um pouquinho utópico, né, sonhador, e isso eu tenho demais até. Então, eu busco sempre correr atrás, dentro da escola, dos espaços que eu estou, né, tentar fazer a diferença e sempre ser otimista naquilo que eu faço. Né? Então, antes de fazer, ou no momento ali de planejamento, eu falo, vai dar certo isso aqui, vamos fazer. Né? Então, às vezes, tem um trabalho na escola que não é da minha área, mas eu não, vamos fazer. Né? Trabalho com orientação educacional. Vou lá na salinha da orientação, mas você não está na sala de recursos? Sim, mas eu trabalho na escola, então vamos fazer. Projeto de leitura, vamos fazer. A gente quer criar um Instagram para a escola, divulgar os projetos. Vamos fazer. Mas você não tem demanda demais? Não, traz lá que a gente faz. Então, eu sou muito otimista e empolgado. Acho que essa empolgação com a educação que me traz alguns resultados hoje que fazem sentido, assim. Porque quando eu penso em educação, um projeto, recebi o convite para vir ao podcast. Não pensei 2 vezes. Falar de educação? Então, vamos. Então, eu acho que é essa empolgação que me anima e faz eu não desistir ou ficar triste por conta das questões sociais que a gente vive hoje. Mas eu acho que o maior fator é a empolgação que eu tenho em relação à educação. E isso você, na verdade, mostra ao falar, né, que de verdade você acredita nessa coisa do esperançar do Paulo Freire, né, que é acreditar. A gente acredita sempre no poder transformador daquele nosso trabalho, né, que é a educação. Então, acho que isso nos mantém mesmo ligado ali, querendo, de repente, aposentar na educação, continuar depois trabalhando com educação, né? E tem alguns colegas até, né, que como eu convivo com professores que são youtubers, a gente tem um grupo, né, que tem mais de 190 professores youtubers de todo o Brasil, e muitos acabam saindo da escola, né, do concurso que ele fez para o estado, o município, e trabalhar só no YouTube, criação de conteúdo. Daqui a pouquinho lança o seu curso, né, tem em várias plataformas, está no TikTok, está no Instagram, tem a sua plataforma de cursos. E aí, esse mercado, quando decide produzir conteúdo para o YouTube, é tendencioso que você faça isso. Porque muitas pessoas te conhecem, você vai receber vários convites, vai receber convite para participar de projetos, de gravação de curso, de cursinho te chamando, porque você está na maior janela que é o YouTube. Né? Alguns perguntam, mas então você não vai largar a secretaria daqui a um tempo, não? Aí eu penso muito nesse meu papel social enquanto professor, que eu exerço de maneira mais clara na rede pública, em sala de aula. Então eu poderia, né, pensar, vou investir aqui no YouTube, nas mídias digitais, e a carga horária que eu tenho dentro de uma escola, 40 horas semanais, poderia potencializar no ambiente virtual. Só que eu não tenho ainda essa coragem de sair da escola pública por conta disso. O trabalho social que a gente faz, que é muito, muito forte. Isso é bacana demais de ouvir, porque eu penso que, principalmente a rede pública, nos oportunize mesmo essa vivência real, né, o contato ali, a gente fala muito essa expressão no nosso meio de chão da escola, mas é diferente. Eu já atuei também na rede privada, e é muito diferente tanto a questão mesmo do próprio currículo, da maneira como é trabalhado ali entre os pares, né? A condução do trabalho é diferente, mas a gente tem essa oportunidade de trabalhar esse lado que você citou, que é o social, e que nos faz aprender muito mais, né? Muito mais do que a gente entrar num lugar que trabalha só conteúdo e visa muito só aquela nota final, resultados, né? E etc. E quem decide ir para o ambiente virtual tem muito disso mesmo, né? Porque quando você está na escola, ali convivendo com os alunos, vendo a diversidade, questões sociais, isso mexe muito com você. Às vezes, né? Igual o meu canal hoje tem mais de 108 mil inscritos, mas qual a porcentagem que eu conheço dessas pessoas de maneira mais intimista? Na escola que eu atuo, a gente tem 1.900 alunos, então eu estou ali convivendo com eles
E esse papel social do professor, a gente vê na prática pedagógica do chão da escola, né? Às vezes no ambiente virtual a gente tem lá um vídeo de, sei lá, 500 mil acessos, né? Mas a gente não tem contato com essas pessoas. A gente sabe que elas acessam de vários locais, mas é muito diferente, né? Muito diferente o seu papel social. É claro que quando você dissemina, sai das quatro paredes e vai para o ambiente virtual, você está ajudando milhares de pessoas, inclusive de outros países que também, no meu caso, que falam língua portuguesa, né? Então, tem pessoal de Moçambique, Timor-Leste, Guiné-Bissau, Portugal, que acompanha os vídeos, sempre mandam mensagens. Obrigado, professor, aula de figura de linguagem, não sei o quê. Mas é diferente, quando a gente está lá na escola, tem um aluno cadeirante que não consegue escrever, a gente vai lá e produz uma tecnologia assistiva, um computador adaptado para ele poder participar das aulas. É algo totalmente diferente, né, que mexe muito com a gente. No ambiente virtual tem isso também, mas principalmente, para mim, no meu caso, né, eu vivo isso mais no chão da escola pública. Muito bacana a questão a gente falou aqui já no Pode Educar Brasil sobre os afetos, a questão do socioemocional, e não tem como construir isso a não ser no tete-a-tete ali, né, nas relações mesmo com os colegas, com a gestão, com coordenação, mas sobretudo nessa troca com, né, o estudante, ali olho no olho, é ali que a gente aprende. Então nós temos sim fatos infelizes como essa questão de uma professora ser morta e tudo, mas é uma coisa que foge à regra, né, tem que ser mesmo, e a gente espera que não aconteça, que o respeito ao professor, às pessoas que trabalham dentro da escola, ele seja, ao contrário, cada vez maior, né? E a gente sabe que a sociedade, ela nos devolve também esse carinho, esse reconhecimento, né? É isso que nos mantém aí vivos e batalhando pela educação, porque a gente vê os resultados, os nossos estudantes, eles estão espalhados aí pelo mundo, fazendo N coisas, né? E coisas boas, importantes, chegam a patamares assim que são impressionantes, e isso é resultado, sim, de uma educação que vem da família, mas, sobretudo, tem a ver também com a escola. Com o que nós ofertamos, com né? O que nós ofertamos. E a hora que você fala dessa paixão, que a gente vê o brilho nos olhos, eu acho que isso faz tanto sentido, e a gente precisa contagiar os nossos outros colegas, né? Então, quando a gente fala ali de um trabalho coletivo, é esse contágio que a gente precisa fazer com todo mundo que nos cerca, para que essa paixão ela seja passada de um por um. Porque assim a gente consegue ver resultado, a gente consegue ampliar os olhares, a gente consegue ampliar o alcance, não só através da rede social, né? Porque isso você faz muitíssimo bem, mas é também ampliar os alcances ali no pessoal, né? Pessoalmente a gente também consegue fazer isso. E aí é com os colegas, é com os estudantes, é com todo mundo. E essa animação dentro da escola, ela é imprescindível, né? Ainda mais hoje, que a gente vive em cenários que a escola pública é mega lotada, professores mega tarefados, né? Vários projetos que tem que desenvolver e o professor está cansado ali. Então, se não tiver um gás de motivação, né? Não tiver um resultado, eu pego como exemplo 2020, que eu estava em outra escola, não a que eu estou agora, e teve as Olimpíadas de Língua Portuguesa, né? Então, no mês, sei lá, de mais de 100 mil professores inscritos, nós ficamos entre ali os 16 finalistas, né? Bacana. No gênero Memórias Literárias. E isso, quando eu estava ali esperando o resultado, acompanhando ao vivo, os professores viram ali minha empolgação, né? Participando, porque tudo que eu vou envolver, que eu me envolvo em relação à educação, eu sou meio empolgado. Então, esperando ali com os alunos o resultado, e eu fiz questão de gravar um vídeo, né? Da hora do resultado, mandar no grupo da escola, para motivar outros professores, né? Como as Olimpíadas acontecem nos anos ímpares, então 2019, 2021 e acontece 2023, esse ano. Então espero que na escola que eu passei, alguns professores participem das Olimpíadas de Língua Portuguesa, façam inscrição, sigam a sequência didática e tente lembrar um pouquinho lá da minha empolgação e que isso contagie, né? Porque eu acho que é isso que fica nas escolas que a gente passa. Alguns exemplos que a gente faz que dá certo e isso deve ser compartilhado. Sim, precisa. Nós precisamos de boas práticas, sabe? Para que a gente volte a se sentir valorizado. Porque às vezes a gente só enxerga problema. E aí a hora que alguém fala assim, não, peraí, gente, eu tô vendo uma luz no fim do túnel, às vezes a gente consegue fazer essa luz brilhar, né? Para mais gente. E os resultados devem ser compartilhados por conta disso, né? Então eu
costumo dizer sempre, né? Uma escola em que eu trabalhei, uma aluna com paralisia cerebral terminou o curso de Direito esse ano, né? Então, a gente quebra muitas barreiras, alguns professores que acabam tendo um pouquinho de pré-julgamento, pré-conceito em relação a alguns estudantes com algumas dificuldades. Quando a gente compartilha esses resultados, a gente acaba vendo ali que o professor, verdade, então eu posso ir por esse caminho, por esse. A gente vai criando uma rede colaborativa, né, de boas ideias, boas práticas. E eu acho que quando a gente fala em educação, trabalhos bem feitos devem ser divulgados, né? E a internet ajuda muito nisso, né? Muito, muito nisso. Perfeito. E como é que o professor que está ali, né? Você, que é um edutuber, né? É assim que fala, é um TikToker. Como é que a gente pode ensinar isso para o professor que está lá em sala de aula? Porque às vezes ele precisa dessa motivação. Como é que a gente pode incentivar esse professor a divulgar essas boas práticas? Hoje a gente tem vários concursos, né, que dão premiação para professores. Então, por exemplo, Professor Transformador 2023 a gente pode participar, ficar de olho, registrar as suas práticas. Muitos professores que fazem excelentes trabalhos, só que fica ali na sala de aula, não é divulgado. Então, ter a questão que a Isabel Larcão fala muito, né, que é ação, reflexão, ação. E você pensar sempre em tornar a sua prática ciência. Professor enquanto cientista, porque o maior laboratório da educação é onde? A sala de aula. Então, registrar. Hoje mesmo eu estava passando em uma sala e eu vi uma professora adaptando material para um aluno que tinha TDAH, e aí eu vi ela ajudando, ali, colando no caderno do aluno, tinha dificuldade de escrever. Eu falei, professora, registra depois, tira uma fotinha, grave, mande no grupo dos professores. Talvez outro não teve essa ideia, mas você compartilhando tem, né? Então, é sempre pensar nisso, registrar as suas práticas, né, para poder depois divulgar com outros colegas. Aí, em relação a como é que eu posso motivar o professor, por exemplo, a produzir para a internet, divulgar as suas práticas? Eu acho que uma questão que a gente está já desconstruindo é na formação do professor, no nível superior, primeira graduação. Antigamente, ele não tinha disciplinas voltadas para o uso das tecnologias na perspectiva pedagógica. Então, os professores, alguns até comentam, eu não sei nada de tecnologia, não sei nem para onde vai. Hoje, na graduação, inclusive no curso que eu coordeno, em uma instituição privada, tem pelo menos 3 disciplinas que vai formar aquele professor para usar as tecnologias de maneira bem intencional. Não é só usar o projetor, né? Potencializar, então, com os hiperlinks, as mídias, os vídeos, gravação de podcast, gravação de vídeo, por que não para o YouTube também, e outras ferramentas que vão potencializar o ensino. Então, hoje, na graduação de várias instituições, já tem a disciplina de Educação e Tecnologia, Prática Pedagógica, voltada para a formação desse professor nessa área. Então, já que está tendo essa formação, tentar fazer com que utilize esse espaço, o ambiente virtual, para divulgar suas práticas, né? Excelente. E nós temos formação continuada também para esses professores nessa área de tecnologia, você sabe? A própria IAP tem, né, aqui no DF, Escola de Aperfeiçoamento do Profissional da Educação, alguns cursos de formação continuada, de curta duração, para uso das tecnologias. Inclusive, o ano passado eu fiz um curso que é Professor Aperte o Play, gravação de videoaula. Aí depois que conheceram, professor, você está de sacanagem, né? Tá aqui, você já grava vídeo desde 2019, tá aqui fazendo nosso curso, você tinha que nos ensinar. Mas eu falei, não, a gente aprende com o outro, né? Com a troca. Sempre. Algumas questões de iluminação, de vídeo, gravação, edição, outros modos de gravar, talvez eu não conhecesse. Então é sempre uma troca, né? E a gente tem vários cursos, né? Inclusive, a própria Universidade de Brasília tem uma linha de pesquisa. Então, eu sempre incentivo os professores a buscarem fazer mestrado, formação continuada estrito sensu, nessa área de tecnologia, porque a gente tem uma linha específica, né? Educação, tecnologia e comunicação. E vários professores que pesquisam e falam sobre isso. E aí eu sempre tento motivar. Vamos fazer o mestrado, vamos lá, as vagas estão abertas, sai o edital, eu mando nos grupos das escolas, sai o edital de aluno especial, eu mando no grupo das escolas, né? Para tentar ali motivar o professor, porque a gente tem essa possibilidade de afastamento, né? Então, um momento de estudo, de aprofundamento, eu acho que tem várias possibilidades, aí é cutucar o professor para se mover, né? Sim. Se mover e... Laércio, com essa sua fala, a gente percebe que você tem também um perfil de liderança. Claramente, você pode ser gestor de uma escola, você, né, me falou que também, antes de entrar em sala de aula, você
foi mesmo da assistência pedagógica e, enfim, traz essa outra experiência. Mas ser líder é mesmo o papel de, né, um professor. Naturalmente, ele será uma liderança, o gestor da sala de aula dele, mas algumas coisas eu penso que a gente tem que voltar aqui, porque as pessoas que estão nos acompanhando, dentre elas, os colegas que são recém-concursados ou que entram como contrato temporário, enfim, os que estão mesmo na rede privada, né, nas suas primeiras experiências, ou mesmo aqueles que já têm um tempo, mas que ficam se questionando se é isso, né, quais os caminhos, como melhorar. Então, eu penso que você falou em rede colaborativa, que é uma expressão que eu gosto de usar muito, que a gente, em parceria, né, já trabalhou dentro dessa perspectiva. Isolado, sozinho, o professor hoje, na verdade nunca, né, mas acho que a cara de um novo século pede isso, que é trabalhar de forma realmente em que você possa ouvir o outro, que você possa ver a experiência do outro, que você possa colaborar com o outro. Então, essa rede colaborativa ela tem que ser entendida na educação como prioridade, né? E aí a gente tem, por exemplo, na Secretaria de Educação aqui do DF, a oportunidade da coordenação pedagógica, que é no turno contrário, sentar com os pares, sentar com o pessoal da sala de recursos, da coordenação, da orientação, da gestão, né? E fazer ali planejamento, estudo e etc. Então, você tocou nesse ponto que eu acho que é mega relevante. Você falou de uma outra coisa também que eu acho que tem que ser dita novamente, que é algo que você que veio da UNB, né, que na verdade a gente fala isso, o estar em contato com a academia, ele não pode, ele precisa ser permanente, que é a questão do professor cientista, pesquisador, e nós somos pesquisadores constantemente, porque nós nos preparamos, né, para determinadas atividades ali em sala de aula, a gente está estudando, está buscando o tempo inteiro, e o registro, né, então, trabalhar em rede colaborativa, registrar. O que eu vejo? Hoje, as redes sociais, eu estou aí com 28 anos de Secretaria de Educação, na verdade, eu fiz 30 anos, né, de educação, mas de secretaria 28. E eu fico pensando, gente, todos os estudantes que já passaram, né, por mim, se eles estivessem reunidos hoje nas minhas redes sociais, eu teria o mundo ali. Mas a gente não tinha isso antes. Hoje o professor tem essa possibilidade, né? Antes a gente não queria nem falar muito da nossa vida e hoje já se diz que é importante falar alguma coisa a cada dia, né? Para você trazer as pessoas para se conectarem com você. Então eu penso que fazer o registro, quando você vai para um mestrado, um doutorado, fala-se muito sobre isso. Qualquer experiência de 10 minutos de palestra que você fez, ela precisa ser registrada, com foto, com vídeo, e principalmente aquela ali da sala de aula, é pedir ajuda para o estudante, né? Filma para mim, né? Do celular mesmo, um videozinho de 3 minutos, 5 minutos, e esse registro ser guardado é uma memória do professor, né? De certa forma, você em algum momento vai precisar daquilo ali. Então, acho que isso é fundamental na sua fala, né? Gostei demais, rede colaborativa e registro, né? Registro daquilo que vai ser o livro da sua vida profissional, né? Em algum momento você vai precisar usar aquilo. Mas, sobretudo, o terceiro ponto é o cuidado, o carinho que você tem com os seus pares, com os seus colegas, com a educação, que é eu fiz, mas eu não tenho aquilo sob minha posse, estou compartilhando o tempo inteiro. E nisso você enxerga como motivar, como incentivar, como trazer o outro daquele talvez abismo de, nossa, é muito estudante, é muita coisa a cumprir, mas assim, e nada muito complexo também, eu penso, né? Falo muito isso. Então, parece ser algo banal, bobo, não, vamos falar, além de registrar, vamos compartilhar, porque isso pode fazer a diferença para outro, né? Para outro professor que esteja desanimado, que não tenha, de repente, uma ideia para trabalhar o conteúdo X ou Y, e isso é fundamental. Então, eu resumo dessa forma, essas suas 3 colocações como fundamentais. E aí, pegando um gancho no que a Cris falou, sobre a questão das tecnologias, mas também das não tecnologias, aquilo que é simples e a gente pode usar. Como que você vê, Laércio? Por exemplo, a questão da apresentação pessoal. É importante o professor se preocupar com como ele se veste, não que exista um padrão a ser seguido, existem várias maneiras de fazer isso. Como ele fala, como ele se porta diante
tanto dos colegas na sala dos professores, quanto lá na sala de aula? Isso seria também uma preocupação para causar essa coisa da motivação, do estar bem, do se apresentar e do como o outro vê a figura do professor? Eu acho assim, que cada um tem o seu perfil, né, enquanto professor. Não tem como a gente inventar um outro Laércio ali. Eu sou dessa maneira, eu gosto de cutucar, gosto de brincar. Inclusive, nas escolas que eu passo, eu faço muitas amizades por conta disso, né? Eu, por exemplo, conheci vocês hoje, mas já vou adicionar no WhatsApp, já vou mandar mensagem, certeza, encher o saco geral. depois. Então, vai muito do perfil do professor, né? Mas agora, se você, por exemplo, decide ser um coordenador pedagógico em uma escola, o seu papel não é só de apagar fogo na escola, né? O seu papel é de formador também. Então, esse coordenador pedagógico tem que ter esse perfil, né, de formador, buscar conhecimento, levar para a sala de aula, levar para a coordenação pedagógica. Inclusive, a escola deve ser um espaço de formação continuada, né? Quem fala muito isso, talvez vocês conheçam, a professora Edileuza Fernandes, Sim, que faz parte do SIM, professora aposentada da secretaria, agora é professora da UNB, na área de didática e formação de professores. Ela fala muito sobre isso, né? A coordenação pedagógica como espaço e tempo de formação continuada. Então, se eu sou um coordenador, durante a coordenação coletiva, ali no contraturno com os professores, também trazer cursos, formação. Porque muitos professores não abraçam ali a formação continuada porque, é muito longe de casa, tenho que sair me deslocar, eu não gosto de curso EAD porque eu me perco. Então, vamos fazer na coordenação pedagógica, né? E aí tem que ter esse coordenador como líder ali, além de trazer os avisos burocráticos, também trazer a formação. Tem até um artigo da professora Edileuza que ela, né, tem esse título, coordenação pedagógica, avisos burocráticos ou formação pedagógica, né? Esse espaço é só para falar mal daquele aluno que está tentando lá no 8º ano F, ou para trazer soluções e práticas pedagógicas para falar, por exemplo, com um projeto de superação, que é com os alunos que estão com atraso, né, fazer com que eles diminuam essa distorção e idade séria. Então, eu acho que o gestor, enquanto perfil, né, a escola tem muita cara do gestor da escola. Então, se o gestor tem essa pegada de formação continuada, essa importância, dá valor a isso vai ser levado para os professores e para toda a equipe, né, da escola. Então, eu acho que, dependendo do papel que você tem na escola, eu acho que você tem, sim, umas características que tem que serem ali como líder, um orientador educacional, buscar parceria, o professor ali o seu ambiente de sala de aula, o coordenador, essa articulação, né, dentro da escola com os pais, professores. Eu acho que cada um dentro da escola tem que sim que ter uma postura, né, enquanto profissional, e talvez ali, dependendo da sua área de atuação, você consiga motivar outros profissionais, né, estando na supervisão, na direção, na coordenação, na orientação educacional. Ou só como um outro professor. Exatamente. Né? Porque a hora que você fala de compartilhar, de tirar uma foto daquilo ali que é prática tua e conversar, no momento de coordenação, eu dialogar com os meus pares, isso também serve de inspiração para o outro. É muito bacana, assim, eu vejo que o nosso trabalho, às vezes, ele é o de aranha, sabe, que vai tecendo essas teias, e eu falo nosso porque eu estou na coordenação já há tantos anos, né, em coordenação pedagógica em escola, há muitos anos, e é um trabalho que eu gosto muito, e é esse trabalho, né, de tecendo essa rede de boas práticas, de formação, de compartilhamento de ideias. E isso, não só na escola, né? No ambiente virtual também, trazendo um pouquinho para os professores que criam videoaula no YouTube, né? Uhum. A gente tem um grupo que ali a gente compartilha tanta coisa, mas tanta coisa, que se eu fosse registrar ali, catalogar o modelo de gravação de aula, equipamentos que utilizam, qual vídeo deu certo, qual vídeo não deu certo, qual é o público, o que eu consegui a partir de um vídeo específico ali de 3 minutos, o que eu consegui com um vídeo de 30 minutos, qual é o público que a gente atende. Então, se eu fosse registrar isso, né, tem tanta coisa ali, e essa rede colaborativa, né, e ali acontece no grupo do WhatsApp. E aí, eu até comentei esses dias com alguns professores que atuam na sala de recursos, igual eu, né, atendendo alunos com necessidades educacionais específicas. Vamos criar um drive no Google, colocar do primeiro ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio. Tudo que você produz ou atividades que você utiliza, vamos jogar nessa pasta, todo mundo tem acesso. Pensa daqui 3, 4, 5 anos o tanto de atividades e riqueza que vai ter lá nessa pasta, né? Então é isso, é trabalhar em rede, de maneira colaborativa, né? Eu acho que essa palavra que difere de cooperação, né? Colaboração é trabalhar ali em conjunto, todos ao mesmo tempo, de maneira bem articulada,
E eu acho que isso faz grande diferença, né? Você trocar ideias com outros professores. Então, às vezes, eu tenho dúvida até de um microfone que eu vou utilizar para gravar um vídeo no YouTube. Ah, professor, qual é o melhor vídeo? Qual é o melhor microfone? Qual é o melhor braço articulado para eu utilizar na minha mesa? Qual webcam é melhor? A gente troca muito essas ideias. Daqui a pouquinho você vira meio que um especialista nessa área, mesmo não tendo formação. Mas você está em contato com outros profissionais assim. E né? todo mundo cresce junto, né? Todo mundo cresce junto. E aí, quando eu converso com alguns professores, eu falo, você tem um canal no YouTube? Por que você não criou ainda? Porque aqui no DF tem poucos professores, né? Eu conheço 1 ou 2 que tem, a maioria é de São Paulo, do Rio, tem de Goiânia. Nós estamos chegando aí, né, Cris? E precisamos do Laércio para nos ajudar, inclusive. Até que mesmo que você não leve isso como uma empresa, né? Porque daqui a pouco, quando o seu canal cresce demais, você acaba virando uma empresa ali dentro do YouTube, mas no sentido que você melhora a sua oratória, você perde a vergonha de falar por uma câmera, você, às vezes, cria redes ali que você nem sabia, né? Igual, daqui a pouco a gente pode até falar sobre essa questão de concurso público, né? Redação para concurso. Algumas pessoas me conhecem, me procuram, recurso para redação de prova discursiva. Você cria uma visibilidade muito grande. E, às vezes, a gente tem muitos professores bons, só que ainda não estão na rede, né? Então, hoje, nessa cybercultura que o Pierre Levy fala tanto, né? Essa rede conectada, eu acho que a gente tem que potencializar o nosso trabalho também para as redes. Não precisa, né, fazer dancinha no TikTok. A gente vai com conteúdo educacional, né? Isso mesmo. Laércio, você fala, na realidade você tem aqui muito conteúdo para a gente explorar, né? Então, eu fico aqui lembrando de algumas coisas e a nossa pautinha, ela está aqui recheada ainda de propostas, né, Cris? Mas, assim, antes da gente partir para uma coisa mais técnica, assim, da área de língua portuguesa mesmo, ainda insistindo nessa coisa do educador, eu vejo que você trabalhou em CEF em anos finais, né? Uhum. Tanto como coordenador quanto em sala de aula, mas fez essa opção por trabalhar com estudantes na sala de recursos que tenham alguma deficiência, e, enfim, é um trabalho que é de amor, né? O trabalho do professor, ele é um trabalho de amor em qualquer situação, mas eu acho que é amor ao quadrado, de repente, porque você se dedicar, e lá atrás você falou um pouquinho sobre elaborar uma atividade para aquele estudante específico, né? Então, é uma dedicação, fazer uma parceria com a família, fazer uma parceria com outros colegas dentro da escola para atender aquela dificuldade específica, porque aquele estudante não pode ser deixado para trás, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente dessa sua formação e experiência também com essa questão da inclusão, né, que hoje se fala tanto, tanta gente levanta tantas bandeiras, mas que a gente ainda está assim, há anos-luz, distante mesmo de oferecer de verdade qualidade na educação para esses estudantes, né? Mas eu vejo que você traz isso para a gente como já um norte a ser seguido. Como é isso? O meu interesse pela educação especial surgiu quando dava aula para a EJA, lá em 2014, e tinha 2 alunos com deficiência intelectual. Eu nunca tinha estudado na área de educação especial nada. Quais são as características de um aluno com deficiência intelectual? Não sabia. E aí eu fui para a IAP, né, estudar, Escola de Aperfeiçoamento do Profissional da Educação, fui buscar um curso de deficiência intelectual. Daqui a pouquinho, gostei bastante da área, fui fazer um curso de deficiência múltipla. Gostando ainda, vou fazer o AE, Atendimento Educacional Especializado. E aí não parei, né? Agora mesmo eu estou fazendo o curso de Altas Habilidades na Federal de Santa Maria, né? Então, sempre estou em movimento, e o que me levou a isso foi a prática na sala de aula. Bom, eu tenho esse aluno, tenho essa demanda, não sei, então eu vou estudar. Esse é o caminho, não sei, vou estudar para poder atender esse aluno. E aí, envolvendo tanto, eu falei, bom, eu acho que é por aqui também que eu posso fazer um bom trabalho. Aí foi quando, lá em 2016, 2017, eu fui para a sala de recursos de maneira efetiva, né? Aí eu fiz todo o processo para trabalhar com os alunos com deficiência intelectual, deficiência múltipla, aluno com TGD, com TEA, e aí, dentro ali da sala de recursos, a gente vai aprendendo muito, e nosso papel não é só atender o aluno contraturno ali, em atividades complementares, é também formar professores. Eu pensei, bom, se eu tenho que formar professores, então eu tenho que continuar estudando. Foi quando eu decidi fazer um mestrado na área de educação especial e tecnologia, né? Porque eu teria mais bagagem agora, de maneira mais científica, para trazer para a sala de aula. E aí, eu estou até hoje na sala de recursos, trabalho com esse público, e a minha ideia sempre é trazer inovações para os professores,
trazer ideias de atividade diferenciadas, mostrar que esses alunos, independente da demanda, conseguem aprender, qualquer pessoa consegue aprender, né? Vai depender, é claro, da nossa mediação pedagógica. E aí, quando eu penso assim, né, nessa paixão pela educação especial, hoje eu atendo um aluno que tem paralisia, e ele não escreve nem lê, e eu pensei, bom, como é que eu posso potencializar a aprendizagem desse estudante? Aí eu vi que ele gostava no intervalo de usar o computador. Eu falei, bom, então tá por aí. E eu já tinha um computador antigo, eu falei, mas aquilo eu doei. Aí eu até pedi autorização da mãe, postei a foto no Instagram, perguntei se algum professor tinha aquele notebook parado ali, que eu poderia pegar, arrumar, pegar um mouse trackball, que é aquele que o aluno não precisa teclar, né? Mas ele tem uma bola, é adaptado para o aluno que tem dificuldade motora. E aí, como é que eu consegui um computador para esse aluno? Inclusive, o professor enviou ontem, lá de São Paulo, um professor que também grava vídeo para youtuber, tinha lá o notebook paradinho, e falou, eu tenho um, você quer? Eu, claro. E ele foi e enviou. E pensa que eu não tivesse nessa rede, né, de professores, talvez não conseguisse esse equipamento. E aí, a gente combinou, ele enviou, a gente viu a questão do frete e tudo mais, e sempre tentando buscar alternativas para potencializar a aprendizagem desse estudante. E quando a gente faz isso, e vê o sorrisinho do aluno, ou vê ele aprendendo, e vê que ele vai poder utilizar o computador para fazer uma atividade específica que ele não poderia se não tivesse, a gente pensa, a educação vale a pena. A gente consegue potencializar a aprendizagem desse estudante a partir da nossa mediação e do nosso interesse e também paixão, né, pela educação, pelo processo. Então, talvez aí, né, esse e outros exemplos que destacam assim a minha paixão também pela educação especial. Então eu tenho várias paixões ali, né? Língua portuguesa, tecnologia, educação especial, então eu sempre estou permeando ali por essas áreas. A educação. A gente vê que a educação está ali no centro, eixo ali, é o eixo. É muito bacana. E assim, então vamos falar agora um pouquinho, né, Cris, de falar, escrever, né? Ler, que é aí a sua paixão também, que é a língua portuguesa, e o quanto isso é fundamental para fazer ali frente para toda e qualquer área de conhecimento dentro da escola. Talvez tenha nascido, não sei, daí você transita dentro da escola, você conversa com todo mundo, você tem facilidade em fazer esse trabalho de rede colaborativa, porque às vezes o colega, o professor fica pensando, eu não vou entrar nem na sala, eu vou adentrar porque pode não ser, né, bacana. E acho que é muito além disso, né, você já traz para a gente na sua fala, esse ir até o colega, esse dividir, né? Então, o falar, o ler, o escrever, e principalmente essa coisa da oralidade hoje, tão presente na questão das redes sociais, né, de se promover, por exemplo, com os estudantes um podcast, né, não precisa ter uma estrutura exatamente podcast, mas a gente pode fazer de conta que está fazendo podcast, né? Então, como que é isso e como você vê a importância para o professor de história, de geografia, de arte, de educação física, de matemática, enfim, todas as áreas, em relação a trabalhar isso, né? Ler, falar e escrever constantemente. E inclusive está previsto na BNCC, né? Você fala de podcast, é um dos gêneros digitais agora que estão previstos na BNCC ali no currículo, né? Então, a questão de produção de textos, de gêneros textuais, gêneros digitais que surgem aí de maneira absurda a partir do avanço das tecnologias, né? E pensando lá na escola, né, em envolver todos os professores, a gente esse ano na escola, ano passado, né, e esse ano também vai ser desenvolvido o projeto de leitura, que é envolver todos os professores, não só o professor de língua portuguesa, que às vezes fica encarregado disso, né? Falou em projeto literário, chama lá os professores de português. Na verdade, é envolver todos os professores, porque todos trabalham com o código que a gente utiliza, que é a linguagem, a língua, né, a língua portuguesa. E aí envolver todos os professores, e aí na culminância que teve, foi um projeto maravilhoso, que teve o professor de artes trouxe ali a artes para dialogar com a literatura, o professor de história trouxe a história, né? Teve professor que trouxe vídeo, gravação, teve peças teatrais, tudo envolvendo a questão da linguagem, da língua, do texto. Então, quando a gente consegue envolver toda a escola, sai projetos maravilhosos. E não ficar só nas costas do professor de língua portuguesa, né? Porque normalmente quando fala em escrita, pensa logo, se o aluno escreveu errado ali, errou uma vírgula ali, no termo deslocado, essa culpa é do professor de português lá, vai lá ver com ele. Na verdade, todos nós somos responsáveis, né? Por isso que é interessante ter a formação sólida do docente,
né, de maneira holística ali, também envolvendo questões de língua portuguesa. Inclusive em matemática, né? Inclusive o professor de matemática também é responsável por toda essa, como é que fala aí? Qual é o termo de vocês? É a linguagem, né? Que todos nós usamos, é isso? É o nosso código, né? É o código, isso. Até nós somos linguagens. responsáveis, né? Eu falo para a Franca já há alguns anos, que eu falo, se a gente conseguir fazer esses meninos escreverem, lerem, compreenderem, o professor de matemática ele se vira sozinho. Deixa a matemática que o professor se vira, mas vamos todos juntos trabalharmos essas habilidades que eles precisam desenvolver. Inclusive, se você for pegar a prova do Enem hoje, né, ela não é tão conteudista. É uma prova totalmente de leitura, análise de gráficos, tabelas de textos e interpretação a partir de dados. Então, se o aluno tem essas habilidades e competências de ler um texto, entender e fazer interpretações a partir do texto, ele consegue responder muitas questões, mesmo não sabendo que é oração, subordinado, substantivo, objetiva, direta, reduzida e definitiva. Mas ele consegue, pelo contexto ali, né, essa habilidade de ler um texto, entender e conseguir responder questões, porque o Enem já tem essa pegada, né? E o que de fato precisa, porque para ser um cidadão, para se comunicar bem, para ser feliz, né? O que a gente precisa levar talvez seja o mínimo de cada área do conhecimento, e nisso as linguagens, as múltiplas linguagens, elas vão se apresentar sempre, a gente vai precisar usar isso para o processo de ensino-aprendizagem. Então, na escola em que trabalhávamos em parceria, em Taguatinga, aqui no Distrito Federal, a gente conseguiu montar também esse projeto de leitura em que a escola toda era envolvida. Era um momento que a escola parava e nós tínhamos ali textos de base, né, por série, enfim, com um conteúdo também que tinha a ver com alguma necessidade específica de toda a escola, e todo mundo se envolvia, e assim, a gente comprava muitas brigas, né, Cris? Isso é verdade, e você sabe disso, né, Laércio, que não é fácil, porque as pessoas te julgam, trabalhar dá trabalho, mas nem todo mundo quer trabalhar no trabalho, né? Às vezes você vai mexer no planejamento do professor, né? Sim. O professor já planejou o primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre. Ah, não, lá vem com esses projetos, onde é que eu vou encaixar aqui no meu, né? Sendo que é um projeto da escola. Você então tocou num ponto importantíssimo, as pessoas têm muita dificuldade, que é dessa educação tradicional, de abrirem espaço para essas outras ideias que vão transformando a educação aos poucos entrarem. Então, assim, tem que esticar aquele conteúdo ali, como era lá na época da nossa tataravó, e se eu não fizer aquilo, parece que eu não trabalhei, não dei aula, não rendeu minha disciplina, né? Então, é uma briga, uma primeira briga que a gente compra. E isso se intensifica mais quando você vai avançando nas... Ensino Fundamental 1 é mais tranquilo, né? Séries iniciais. Chega ali Fundamental 2, sexto ou oitavo ano. O povo já chega. Já começa cada um no seu quadrado, ali na coordenação individual, cada professor. Aí, às vezes, a gente tenta ali juntar, mas cada um na sua área específica, né? Quando a gente está com pedagogos juntos ali, que tem a mesma formação, é mais tranquilo. Chega no ensino médio, então, né? Isso mais complica mais ainda, por conta das formações específicas, né? E eu acho que é um grande desafio da escola hoje, fazer essa articulação bem amarrada, né? A escola que funciona assim, funciona muito bem. Sim. Todos os professores trabalhando de maneira, de novo, colaborativa, né? Mas é briga atrás de briga, né? Assim, para a gente conseguir desenvolver esse projeto foi muita briga, mas foi muito compensador. Muito, assim, porque a gente precisou quebrar essa primeira barreira, mas depois os próprios colegas começaram a ver que dá resultado, que faz diferença, e aí foram comprando a ideia. Mas foi um ano inteiro de confusão. Mas muito exitoso. Exatamente. Porque a gente levava além do texto a interpretação e todos os colegas tinham também que fazer a correção da interpretação de texto, e não de marcar X ou certo e errado, mas a escrita do estudante. Então a gente foi voltando nessa coisa também de apontar o autor do texto, de pegar ali ideias que estavam claras, mas também as da entrelinha, e assim... os colegas de todas as áreas, inicialmente, um ou outro, né, fica mais... E, de fato, tem mais dificuldade, às vezes, porque não é, né, da área de linguagens, mas, aos poucos, todo mundo aprende junto. E nesse tentar fazer, né, e ali nas coordenações,
ir costurando e aprendendo com o outro, o avanço, né, do coletivo da escola é muito, muito tênue. E as escolas hoje, elas funcionam muito com projeto, né? A gente tem que ter projeto. A escola não pode ser parada, só a sala de aula fechada, porque até o aluno fica entediado, Sim. O professor fica entediado, então tem que ter algo que movimente, né? Articulando o conteúdo com projetos. E não é o projeto pelo projeto que a gente precisa enxergar nisso, a proposta da formação integral. Né? Um ser, eu não tenho um ser de história aqui, sociologia, geografia, eu tenho alguém precisando ser formado, e essa formação ela requer a volta lá, o que a gente fala, ler, falar, escrever, pensar sobre qualquer área do conhecimento, né? Exatamente. Enfim, oportunizar isso para o estudante, né? Em todas as disciplinas, em todas as frentes, é muito importante. E gostaríamos, então, de entrar aí, né, nessa parte mais específica da língua portuguesa, que você também tem um trabalho aí muito genial, que é a questão de provas de concurso, enfim. Fala um pouquinho para a gente sobre essa experiência, né, que você hoje é muito procurado, principalmente por conta dessa projeção em relação à redação, né, produção do texto, e é algo que de verdade tem a ver com todo mundo, porque ou o estudante vai passar por uma prova daqui a pouco para ingressar numa faculdade, o Enem, aqui no Distrito Federal PAS, ou ele vai fazer um concurso público, né, e vai precisar da língua, não tem como escapar disso, todo mundo precisa de língua portuguesa. Isso começou porque eu estava no YouTube, né, porque eu estou no YouTube, porque assim, comecei a gravar vídeos de gramática e redação, e daqui a pouquinho comecei a falar sobre a importância de recursos para a prova discursiva. Então, o fulano fez uma prova com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Aí tinha redação, prova discursiva, valia 10, ele tirou 5, a média era 6. Reprovou na redação. Então, ele vai lá no Google pesquisar recurso para redação de prova discursiva. Aí vai encontrar 8 vídeos meus lá sobre recurso para a prova discursiva. Então, se você pegar no Google e digitar recurso para redação, recurso para prova discursiva, como fazer um recurso para prova discursiva, eu de maneira intencional, já sabendo que ia ser achado, então vai aparecer lá 8, 7 vídeos meu falando sobre esse assunto. E aí por isso que eu sou muito procurado também, né? Então, recebo mensagem basicamente todos os dias. Professor, analisa aí o espelho da minha redação para ver se cabe recurso. Analise minha redação, me ajude, por favor. Preciso de 0,30 para poder entrar nas vagas. Então, assim, aí, né, depois até pode acompanhar no meu Instagram, tem vários depoimentos dos alunos que eu consegui aumentar a nota. Então, às vezes, um pontinho muda a vida daquele aluno, muda a vida daquela família, porque aquela pessoa que vai sustentar a família porque passou no concurso, foi nomeado. Então, é também um projeto que a gente faz, né, que ajudar pessoas. Eu acho que o papel da educação é esse, ajudar pessoas, né? E no YouTube, por conta do YouTube, essa procura é muito grande, né? De pessoas procurando ali serviço na área de educação, que é um serviço muito personalizado. Você tem que analisar a redação, ver se é possível majorar a nota em algum quesito avaliativo. Laís, como é que você sabe fazer recurso? Porque eu já trabalhei em várias bancas, né, como avaliador, então isso facilitou muito o meu percurso. Eu já trabalhei em umas 4, 5 bancas avaliadoras, então já estive do outro lado. Então, eu tenho as ferramentas para ajudar a pessoa a majorar a nota, né? Aí, isso me levou depois também a ter o meu próprio curso de redação, ajudar as pessoas nesse sentido de como produzir um texto, não ter que esperar depois sair o resultado para tentar majorar com o recurso. Mas tudo isso está envolvido diretamente com a minha aparência lá no YouTube, né? Eu meter as caras e estar lá, que como eu falei, o YouTube é uma das maiores janelas que a gente tem. A gente tem várias outras redes sociais, mas a que tem busca é o YouTube, né? Você posta hoje uma foto no Instagram, daqui 24, 48 horas ela vai sumir e ninguém mais vai ter acesso. Ninguém vai lá no Instagram para pesquisar um conteúdo. Você não vai no Instagram para como fazer um bolo de cenoura. Você não vai, mas você vai no YouTube. Então a pessoa não vai lá no Instagram pesquisar como fazer um recurso de redação. A pessoa vai no YouTube ou vai no Google, né? Que são os 2 maiores buscadores. Primeiro o Google, depois do YouTube. Como um é vinculado ao outro, vai aparecer as informações do Google e depois os vídeos vinculados ali do YouTube, né? Então, quando eu comecei a entender isso, e aí vivenciar sempre, ter contato com esses professores, a gente vê o grande potencial das mídias digitais, né? Para promover a educação, quebrar as 4 paredes da escola, está disponível ali para outras pessoas. Às vezes uma pessoa que mora no interior de uma cidade aí bem distante, fez um concurso, não conhece nenhum professor, mas vai lá no YouTube e conhece alguém que pode ajudar nesse caso específico de recurso para redação.
Então, eu respondo mensagem quase todos os dias sobre esse assunto, quase todos os dias. Né? Já chegou ao ponto de pensar, eu acho que eu vou desvincular de outro vínculo que eu tenho para dar atenção a isso. Mas porque é um potencial muito gigantesco dentro do ambiente virtual, dentro do YouTube, dessa cybercultura, né? Que é essa questão de estar na maior janela que a gente tem hoje, que é o Google e o YouTube. E quando o professor entende isso, ele quebra muitas barreiras, né? Até a maneira de ensinar e aprender, ele começa a pensar em outras possibilidades. Eu dou aula na graduação hoje e eu falo, sala de aula não é a única possibilidade que você vai ter porque você formou em pedagogia, em letras, matemática ou física. Você também pode ser um empreendedor dentro da sua área como professor. E a gente não aprende, né, a ser professor que empreende. É difícil a gente encontrar uma disciplina específica. Algumas faculdades até já colocaram, mas o professor não se encontra ali como empreendedor. Ele acha que vai se formar, ir para uma escola e trabalhar, né? Ou passar no concurso público para atuar como professor. E eu sempre falo para os alunos da graduação, tem outro caminho também que é bem interessante. Aí fica mais fácil que eu me uso como exemplo, né? E aí eu abro as métricas, mostro para os alunos os caminhos, e aí fica até mais fácil. Alguns até decidem, professor, me ajuda ali depois, comprei uma mesa digitalizadora, não sei nem para onde vai, como é que eu conecto aqui no PC, né? Quais são as melhores marcas, quais são os preços, a gente vai trocando essa ideia, e aí os alunos vão enxergando esse novo nicho, nessa nova possibilidade aí com o ambiente virtual. Muito legal. Laércio, e aí? Para produzir uma boa redação, então, em linhas gerais, quais seriam as dicas assim, do professor Laércio? Quais são os pontos que não podem, de verdade, faltar na produção de um bom texto? Bom, pensando em concurso público, né, lá no meu TikTok tem, acho que uns 100 vídeos falando sobre isso, né? Depois o pessoal pode dar uma navegada por lá, que tem vários vídeos. Mas eu gosto de comentar assim, primeira coisa é entender para qual banca você vai fazer e qual concurso, né? Porque cada banca tem critérios de avaliação específicos e critérios esses que vão te dar a pontuação de acordo com o texto que você vai produzir. Primeira coisa, saber quais são os critérios. Se a banca vai cobrar tema, texto, argumentação, coesão e coerência e elaboração crítica. 4 quesitos. Cada um vale 2,5, então deu 10 aqui. Então, quando eu estiver produzindo o texto, eu vou pensar sempre nesses 4 quesitos. Eu não vou produzir um texto de maneira aleatória, um texto dissertativo e argumentativo. Vou pensar aqui, tema, texto, argumentação, coesão e coerência e elaboração crítica. Aí, depois que você sabe muito bem esses 4 quesitos, e aí até depois, quando você estiver praticando, tiver um professor para corrigir, você vai pensar sempre nesses quesitos, para o professor corrigir o seu texto com base nesses 4 quesitos. Bom, aí pensando de maneira mais geral, por exemplo, na estrutura do texto, né? Eu gosto sempre de comentar com os alunos. Às vezes alguns mandam para eu analisar um texto, professor, entra com recurso aí, precisa aumentar minha nota. E o texto não tem elementos coesivos, né? As preposições, conjunções, locuções conjuntivas, tem só 3 parágrafos, e aí tem que ter pelo menos 4 parágrafos, né? Um para a introdução, 2 para o desenvolvimento e 1 para a conclusão. Se você pegar os textos que conseguiram nota máxima em concurso, Enem, eles têm ali entre 30, 28 e 29 linhas. Um texto com 17 linhas dificilmente vai conseguir tirar nota máxima. O aluno tem que ficar ciente de que os dispositivos de coesão, né, que vão amarrar os parágrafos, os períodos, as partes do texto, tem que ter de maneira bem diversificada. Então, utilizar nesse sentido, nesse viés, logo, portanto, por isso, desta maneira. Porque quem avalia um texto é um especialista ali da banca. Ele já tem a matriz de avaliação. Então, você tem que se colocar no lugar do avaliador e falar, bom, se eu fosse avaliador do meu texto, eu iria dar nota para esse quesito coesão e coerência alta ou baixa? Você já vai buscando ali, deixa eu ver quais eu utilizei, né? Outra dica também mega importante é demonstrar repertório sociocultural, né? Tem alunos que produzem um texto, mas muito dentro do senso comum. O que seria isso? Não cita uma lei, não cita a Constituição, não cita a Declaração Universal dos Direitos Humanos, não cita um filme que leu, um livro, um autor, não consegue trazer outras áreas do conhecimento para dialogar com o tema. Então, em argumentação, que quase todos os concursos têm, eu falo assim, você conseguiu trazer outras áreas para enriquecer, trazer outros autores, outras vozes, né? Porque as bancas focam nisso. Se você fica muito no senso comum, ou citou ali, se é tecnologia, o tema, eu trouxe algum autor, se é na área de direito, eu trouxe algum artigo, algo parecido, e demonstrar repertório. Como é que se constrói isso? Lendo, tem na prática de leitura. Então, são várias dicas que eu compartilho sempre no YouTube, no meu TikTok, sempre me posicionando como avaliador para dar essas dicas para os alunos. Então, eles gostam muito, acabam gostando muito.
Então são muitas dicas, né? Muitas, eu já estou precisando fazer o curso, tá? Já pode colocar aí, ó, estou precisando do curso do professor. Laércio, me responde uma coisa, como eu, professora de matemática, posso contribuir para que esse meu estudante escreva, leia e compreenda? Como professora de matemática? É. Primeiro, entender o que é o letramento matemático, né? Porque quando a gente pensa em, por exemplo, tem uma questão de matemática que tem um texto. Então, como é que o aluno vai conseguir responder aquela questão sem entender o texto, né? Tem até alguns colegas que também são professores youtubers de matemática, eles comentam muito sobre isso. O aluno não consegue responder a questão de matemática porque não sabe interpretar a parte ali da escrita, né? O comando da questão. Não entendeu o comando da questão. Então, talvez tenha uma parceria com o professor até de língua portuguesa, né? E aí entra a questão das provas multidisciplinares, né? Ao mesmo tempo que tem questão de português de interpretação, tem ali questões de matemática que também vão trabalhar interpretação, né? E é claro, sempre trabalhar de maneira contextualizada, né? Não tem como desassociar isso. Antigamente a gente tinha o comando da questão era 2 linhas e aí a questão que você tinha que desenvolver ali em uma página inteira. Hoje não, você pega o Enem como exemplo, né? As questões de matemática são totalmente contextualizadas. Tem gráfico, tabela, texto, e às vezes o cálculo não é tão complexo. Complexo é o aluno entender ali a questão das informações que estão no enunciado linguístico para poder responder a questão, né? Então é sempre tentar fazer isso, essa articulação. Questões contextualizadas sempre. E diversificar sempre os instrumentos, né? Não adianta só eu usar o texto. De repente eu uso o texto, uso um gráfico que eu vi no jornal. Uma tabela, um mapa. A prova do Enem é um exemplo claro disso, né? Se você pegar a prova e folhear, você vai ver que tem gráficos, tabelas, textos, infográficos, né, trechos de notícias, aí envolve vários gêneros textuais. Mas então, isso é importante só para o professor do ensino médio ou não? Não, de maneira geral, né? A própria BNCC fala muito sobre isso, né? Os gêneros textuais surgem lá no ensino fundamental 1, né? Eu diria ainda que na educação infantil, porque às vezes a gente pega as crianças, a minha filha tem 5 anos, né? A Maria, né, Fran? A Maria. Beijo, Maria! Beijo, João! A Maria, esses dias, ela, mamãe, mas eu não sei ler. Aí eu falei, claro que você sabe ler, olha aqui, o que está escrito aqui? Então ela sabe que numa placa de pare tem o proibido, né? Aliás, que aquele símbolo vermelho é o proibido, que a placa de pare significa pare. Mamãe, você não pode avançar. Que o sinal vermelho eu tenho que parar. Então, tudo isso é uma leitura que eles fazem de símbolos. É o verdadeiro letramento, né? Sim. O conceito de letramento que a Magda Soares fala muito é esse, né? Trazer algo que tenha significado dentro do contexto. Então, ela vê a placa depois, né? Mesmo distante, ela vai lembrar disso, associar e dar significado dentro ali do contexto. Então, tem alguns casos, né, com um aluno específico que eu tenho, que eu não uso ali material, às vezes, tradicional. Eu vou para o estacionamento, vamos analisar as placas dos carros, né? Vamos ler aqui os extintores que estão na escola. Vamos analisar aquele mural ali e ver os cartazes. É tentar trazer mesmo, né, esse conceito de letramento, que são práticas sociais do dia a dia que a gente utiliza para estabelecer comunicação, né? Acho que é um caminho importante. Ensinar a ler, né, inclusive desde a pré-escola mesmo, lá, educação infantil, que eu penso, né, Cris e Laércio, que seja o grande enigma da educação, que precisa ser desvendado, entendido, interpretado e posto em prática por todos, né? Que é o que a BNCC fala, o Currículo e Movimento do Distrito Federal fala disso, está lá, porém nós ainda temos muita dificuldade, isso como classe mesmo, de se apropriar disso e transformar em algo simples. A gente quer sempre fazer o negócio, parece que a impressão que dá é, quero fazer algo muito pelo inverso, né, pelo lado inverso, aquela educação repetitiva lá de quando a nossa avó estava na escola, isso não dá mais certo, e a gente deixa de fazer algo que é simples, que é dar uma volta no estacionamento da escola, que é trabalhar com os murais, ou com rótulos, ou com vários outros instrumentos que estão ali, e que vão ajudar a desenvolver a questão das linguagens, mas sobretudo da leitura, né, que é o ler qualquer coisa. E aí, quando a gente fala para o nosso estudante na escola que é importante ler, muitas vezes a gente fala que é importante ler, mas a gente também não está ensinando, não está sendo exemplo desse leitor, né? O ser o exemplo, o ler,
com eles, o ler para eles, isso é fundamental. E isso é independente da disciplina do professor e também da etapa, né, da educação. Então, assim, eu acredito que enquanto a gente não valorizar a música, valorizar a arte, os movimentos da educação física, isso até lá no 3º ano do ensino médio, com o aluno do noturno, que tem 50 anos na EJA, a gente precisa fazer uso desses instrumentos para trazer alegria para a aula, para trazer motivação, para envolver e para mostrar que as linguagens e, na verdade, a questão de ler, falar e escrever está em tudo. Eu preciso disso para sobreviver, né? E aí eu vou poder falar, ler, escrever, interpretar qualquer assunto, né? E de verdade, hoje a gente tem tanto isso que eu aperto ali no Google e vem a resposta, o conteúdo que eu procuro, ele está facilmente na minha mão. Mas e aí? Que leituras eu farei daquilo? Né? E hoje a gente tem, né, até avançando um pouquinho, do ChatGPT, que traz muito essa perspectiva, né? Eu, numa coletiva que fui chamado para falar com alguns professores, eu comentei, né? Pessoal, vocês estão ligados aí nas novidades, o ChatGPT. O que é isso? Um professor de 36 levantou a mão e sabia mais ou menos o que era. Eu falei, bom, a gente tem que começar a pesquisar um pouquinho, porque hoje... Professor de 36, Laércia, que nasceu em 1936 ou tem 36 anos? Não, um entre 36. Um em 36. Ah, entendi. Tinha cerca de 36 professores 36, na coordenação, entendi. E só um sabia, né? Eu ouvi falar. E aí eu fiquei pensando assim, cara, se esse professor pede para o aluno fazer um trabalho sobre capitalismo e socialismo, se ele não conhece essa ferramenta, o aluno conhece, o aluno coloca lá no ChatGPT. Produz um trabalho sobre socialismo e capitalismo, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Ele vai te dar o trabalho pronto. O aluno só vai copiar, botar no Word, formatar, às vezes nem formata, imprimir e entrega. E o professor, nossa, que trabalho bom, hein? Mas não sabe que foi a inteligência artificial que fez. Né? Então, às vezes eu fico assim, pensando, o quanto o professor tem que ficar ligado nessas novidades, né? Principalmente voltado para as tecnologias. Sim. Quando você fala aí que tem tudo no Google, então muda muito o papel do professor. Né? Antigamente, eu lembro, no ensino fundamental, o professor tinha o conteúdo no livro didático, a gente tinha o mesmo livro, mas ele pegava aquele conteúdo e passava no quadro para a gente copiar no caderno. Então, estava ali a informação no livro, no caderno e no quadro. Em algumas etapas é interessante a cópia, né? Mas durante toda a formação isso era cansativo. E hoje o aluno tem tudo aqui no dispositivo bem pequenininho, né? Todas as informações o aluno tem aqui. Então qual é o papel do professor para além de transmitir informações daquela educação tradicional? O papel é totalmente reflexivo, né? De discussão. Então, em vez de passar um texto gigantesco no quadro para gastar ali os 50 minutos, eu já vou pedir para os alunos pesquisarem, aí eu já estou utilizando metodologia ativa, né? Que é pesquisar antes para levar para a sala de aula e usar esses 50 minutos para discutir. Então, isso dá trabalho para o professor também. Inclusive, eu defendo muito o uso do celular em sala de aula, né? Porque é uma ferramenta poderosa. Aquele professor que vai se sentir desconfortável, talvez porque não está conectado com esse mundo digital ou não quer ser confrontado por informação que talvez esteja equivocada e que o aluno consegue consultar na hora. Eu acho que é mais do que isso, sabe, que eu penso, eu estou falando porque eu sou uma das professoras que sempre se sentiu desconfortável com o uso do celular. Não porque eu tivesse medo do que por acaso o aluno pudesse procurar, mas porque isso talvez cause uma dispersão. Mas aí você falando agora, já me veio assim, já reconectei tudo aqui, né? E aí eu já fiquei pensando se não é a gente que precisa evitar que essa desconexão aconteça, né? Que eu de repente me perca, que eu perco o foco, e aí cabe muito o papel de direcionar esse trabalho. Exatamente. Eu ia até comentar sobre isso, porque assim, quando você proíbe, você está criando barreiras ali que vai criar conflitos na sala de aula, Agora né? Que eu quero usar, foi proibido. Exato. Né? Então eu costumo falar assim, pessoal, olha só, tem a parte que eu vou explicar na aula e tem uma parte que é mais prática, que vocês vão utilizar o celular, inclusive o Instagram, para fazer uma atividade. Mas nos primeiros 20 minutos eu vou falar e vocês prestem atenção. Depois a gente vai formar os grupos e vocês vão usar o celular de vocês. Inclusive eu vou rotear a minha internet, porque eu sei que a escola não tem internet para todos. Então a gente já meio que organizou, né, um combinado dentro da sala de aula e funciona super bem. E os alunos dominam, né? Eles dominam muito as tecnologias, mas para fins não pedagógicos. Aí cabe a nós instrumentalizar. Olha só, como é que você pode utilizar esse computador aqui nas mãos de maneira intencional e pedagógica. Aí a gente tem que fazer isso. Por isso que o professor tem que ter formação continuada, justamente para pensar como utilizar as tecnologias de maneira intencional.
Não só pegar um texto que estava no livro, jogar no projetor, estou utilizando tecnologia. Não, você só está mudando ali o meio pelo qual a informação está sendo veiculada. Aqui ele consegue assistir um vídeo no YouTube, usar o chat GPT, ver uma postagem no Instagram, utilizar links, hiperlinks, e-mail, e aí você está trabalhando os gêneros textuais que estão lá na BNCC. Né? Então, e aí eu sempre vou bater nessa tecla, formação continuada de professores para o uso das tecnologias da informação e comunicação. E até tem um professor da UNB, o Gilberto Lacerda, que ele acrescenta outro termo, tecnologias da informação, comunicação e expressão, porque nós também nos expressamos por meio das tecnologias. Né? É fantástico isso, porque é bem isso, é dar vida à informação. Esse é hoje talvez o principal papel do professor, né? É fazer com que, inclusive, o menino tenha em você, veja você realmente uma parceria, que aquela coisa da indisciplina, que é a grande preocupação, muita gente deixa de ser professor porque tem medo de entrar na sala de aula em relação à questão da indisciplina, né? De repente não motivar. Eu sempre preferi, trabalhei com todas as etapas, séries e tal, mas eu sempre preferi trabalhar com os meninos do terceiro ano do ensino médio, que eu acho que eles já são mais maduros, a gente vai falar uma linguagem, né, mais assim, próxima. Porém, isso é muito construído a partir dessa verdade que você leva para ele, os combinados. Muitos dos nossos colegas professores não gostam de perder tempo com planejamento, com estudo, com a leitura, com o planejamento, né, que eu acho que tem uma gradação, ler, estudar, planejar, trocar ideias, que é, né, a questão do planejar, e executar, querem ir sempre para a execução, e é uma execução de receitinha que a gente, né, vem copiando de como a gente recebeu todas as aulas ao longo da nossa vida, e acha que, então, tá bom, até as faculdades nos preparam para isso, né? Sim. Não prepara para sermos professores, apenas ensinam essa parte aí da fundamentação histórica, né, filosófica, enfim, o conhecimento da nossa área específica, mas não nos ensinam, né, essa coisa da formação que é específica ali para estar na sala de aula. Então, acho que você, né, falando que a Cris disse sobre usar o celular, tudo é aquela palavra que você gosta, são os combinados, que a gente já foi até expulso de algumas escolas por conta dos combinados. Essa palavra. E outras coisitas mais, projeto de leitura, né, e tudo mais. Então, a gente tem uma história também. E assim, o menino, porque hoje tem também essa coisa, como que aquele professor consegue trazer multidões de estudantes para perto dele, mandar bem, né, os meninos gostam, têm prazer de estar com ele, geralmente de 12, 13 professores de uma turma, um ou dois conseguem trazer isso. É isso, é a verdade, é você falar olhando no olho, fazer com que eles sejam todos importantes ali, né, falar pelo nome, enfim, oportunizar momentos de fala mesmo para cada um, de expressão, né, um gosta de cantar ou de dançar, o outro não gosta de nada disso, mas ele tem alguma outra habilidade. Então, acho que é muito isso. E nenhum recurso, né, nada seria proibido na aula, porque eu posso levar esse estudante para fora da sala de aula, que ele vai também debaixo da árvore ali não me obedecer, mas ele vai, né, de verdade ter uma resposta positiva em relação àquilo que a gente combinou. Eu penso que todos esses recursos, sobretudo, né, a questão da tecnologia, vem para somar mesmo, porém, sem conversar, sem dialogar com eles antes, né, sem perder, a gente não pode usar a palavra perder tempo, mas é isso, a gente precisa fazer esses combinados que seria o perder tempo para o resultado ser positivo. Agora, chegar papum, né, e já querer que a coisa funcione, não vai funcionar. É construir um pertencimento, né? Ele precisa pertencer àquela realidade para que ele veja significado naquilo. Porque a partir do significado, ele vai ver os motivos e vai contribuir, você vai se conectar com esse estudante. Acho que tudo isso foi o que você disse hoje, construir, né? Confiança, sim, né? Que eu acho que é o que o Laércio faz o tempo inteiro aí. No ambiente virtual, a gente tem muito essa pegada também, né? De identificação, construir confiança. Porque se você for pegar assim, tem quantos professores de língua portuguesa no YouTube? Tem diversos, né? Tem muitos canais. Mas às vezes aquele aluno vai se conectar à maneira como você fala, à maneira como você explica o conteúdo. Talvez você é muito didático na maneira como ele consegue entender. Né? Então, entender também que às vezes, vou gravar essa aula, não é muito simples, vou explicar a diferença de prefixo e sufixo.
É uma das aulas que os alunos mais gostam, que é bem simples e curta, e é o que ele estava precisando naquele momento. No ambiente virtual também eu tento trazer, né, essas percepções que eu tenho na escola para o ambiente virtual, né? Quanto mais didático você quanto mais você consegue aproximar o estudante de você, mais facilidade você vai ter de chamar novas pessoas para acompanhar o seu trabalho. E é um mundo assim que é muito conexão, né? Porque quando você é muito mecânico, vou gravar uma aula aqui, vou botar uma roupinha bem bonitinha e é todo certinho, não tem conexão, né? Acaba sendo algo muito desconecto da realidade. Então, você tem que ser quem você é, né? Ser bem natural. Eu costumo ser assim. No começo não era, porque a gente tenta ali podar, né? Ser bem certinho, mas depois, é o jeito que eu sou, então é assim que tem que ser. E essa questão natural, ela é muito forte dentro dos ambientes virtuais, né? E nas redes sociais, nas mídias, ser quem você é, né? E na escola também, né? Se aproximar do estudante, ter essa conexão, eu acho que isso é mega importante. Então tem aluno que eu dei aula no fundamental e até hoje me manda mensagem, agora tá na UNB fazendo um curso, aí me manda foto, me manda, tem aluno que eu encontro na universidade, a gente mantém esse diálogo, né? Porque tem professor que não gosta, né? Não, aluno lá, eu aqui. Uma barreira. Eu já gosto da... Isso ainda existe? Existe. Existe? Eu já sou da multidão, né? Aluno me segue, eu tenho contato, não sei o quê. Inclusive na universidade, a primeira coisa que eu coloco é meu WhatsApp lá para os alunos. Depois, você é louco, você vai receber mensagem todos os dias, de sábado, domingo. E é algo que é muito natural. Talvez é porque eu não vejo isso como algo que pese, mas algo natural de mim, né? Então, eu não ligo. Respondo ao aluno quando precisa. E eu crio muito essa questão intimista, né? Com o estudante. Então, eles se sentem muito próximo de mim por conta disso. Aí daqui a pouco eu recebo mensagem: professor, terminei o curso de graduação, passei entre os 90 aqui no concurso da secretaria, igual eu recebi mensagem. Obrigado pela sua aula. A gente vê aquele depoimento gigantesco. Aí a gente vai e desaba, né? Porque essa proximidade, esse contato que você fez, talvez fez a diferença nesse processo. E a gente fala tudo disso. valeu a pena. Exatamente. A gente se alimenta disso. Eu acho que isso que dá forças, né? Apesar das questões adversas, quando você tem resultado assim, você quer compartilhar e falar e conversar com o estudante e eu acho que o papel do professor está muito aí nessa perspectiva, né? Não só de ter resultados, mas saber que você ajudou aquele aluno ali no percurso formativo, né? E professor, acho que é a profissão que mais faz isso, né? Com certeza. Nessa caminhada. E o retorno, né? Como a Cris colocou essa frase aí, para o professor esse retorno, ele vale muito, mas muito mesmo, né? Porque você perceber que pode ser a longo prazo, mas o resultado, ele aparece, e as pessoas são gratas. Que coisa melhor do que você impactar vidas, ter feito alguma coisa pela pessoa num determinado momento, que você inclusive vai esquecer, né? Que aquele estudante passou, nem sempre a gente tem esse contato. E isso por meio do seu trabalho, né? Sim. Por meio do seu trabalho, você ajudando pessoas. Eu acho que isso que me fez encantar pela educação é isso, né? Fazer o que eu gosto e, além disso, ajudar pessoas. É isso. E esse tanto de gente vibrando positivamente por você, né? Lembrou do professor, lembrou de alguma coisa bacana que ficou ali da aula, da fala, enfim. Isso não tem preço mesmo, né? Acho que é o que a educação nos proporciona. Cris, nós vamos falar do sistema X de xadrez? Vamos. Então vai lá, conta pro Laércio o que é. Laércio, a gente tem tempo, né? Tem tempo, vamos lá, ó. Laércio, nós temos um patrocinador, que é o Sistema X de xadrez, né? E aí nós estamos através... Pedro, que é o nosso maior divulgador aí, ele trabalha em parceria com essas escolas, vai ensinar como que joga, né? Então vai promover, tem todo o material didático e é um dos nossos parceiros aí. Tá? Então, pessoal, aproveitem o Sistema X, façam mesmo essa parceria, é muito importante. A gente consegue promover qualidade na educação através do ensino do xadrez, né, pedagógico. E você terminou só para eu dar pode ficar à vontade. Quando eu estava na época do mestrado, fazendo pesquisa, né, e eu li uma dissertação que era o uso do xadrez com alunos com deficiência intelectual. Quanto isso mudou em vários aspectos, cognitivo, comportamental, concentração, né? E aí depois até trazendo um pouquinho para a neurociência, tem algumas explicações sobre isso. Inclusive depois a gente pode até divulgar, né, essa dissertação de mestrado. E tem várias pesquisas, né? Eu não sei se o Pedro comentou, eu sou amante do xadrez, né? Bacana, não sabia. Eu acho que foi por isso que vocês tinham comentado, eu pensei, né? Não, é porque eles são patrocinadores nossos, mas nós nem sabíamos. Não sabia, pensei que você estava só divulgando o projeto, que o Pedro tinha parceria.
Não, o Pedro tem parceria, é um dos nossos Não, patrocinadores, então, mas eu pensei que ele tinha comentado que eu também sou... O Pedro fica atrás, ele encontra todo mundo da área do xadrez, certamente por isso ele te encontrou. Nessa jornada minha de trabalho, né, gravando, dando aula na universidade, na escola, tem um tempo ainda para estudar xadrez, acompanhar as lives dos nossos grandes mestres, né? E aí é uma imersão. Pedro não dá ponto sem nó, ele encontrou lá. Talvez foi por isso que ele me convidou, né? Acho que foi por isso, hein? E quando que você começou a jogar xadrez? Em que fase da sua vida você começou a jogar? Eu comecei com uns 12, 13 anos a jogar. Bem novo também, né? Aí teve uma fase que isso, né, se potencializou bastante. Jogava, aí comecei a jogar torneios escolares. Aí eu ganhei alguns e tal, e vi que xadrez você tem que levar como profissão, né? Estudar bastante. E aqui no Brasil não tem tanto investimento como a Rússia, a Índia. Na Índia a gente tem agora vários grandes mestres, porque tem incentivo, né? Inclusive financeiro. Aqui não. No Brasil, muitas vezes aquele profissional de xadrez tem que dar aula ou criar um canal no YouTube também para divulgar o trabalho ou gravar um curso, né? Que é os que os nossos grandes mestres hoje fazem. Mas eu sempre continuei. Então eu comecei com os 13, até hoje eu jogo. Antes de dormir, tem que jogar uma partidinha no chess.com. Já fui viciada nisso, já não sou mais não. Mas assim, já desenvolvi projeto na escola envolvendo xadrez, né? Um clube de xadrez na escola. Então é uma paixão também que eu tenho, né? Na minha casa, se for contar, acho que tem uns 20 tabuleiros de xadrez com peças de vários tipos. Olha aí, bacana. Pois e aí, desculpa, Frank, eu lembro que no início você disse que era muito tímido, né? Você acha que a timidez te jogou para o xadrez? Não, acho que não. Acho que porque meu irmão jogava, né? E aí sempre a gente tem um incentivo, às vezes é o pai, às vezes é a irmã, o irmão. No meu caso era o meu irmão, e aí eu comecei a jogar e vi que eu ia bem, de certa forma, né? Até pelo fato de ser bem competitivo. E aí eu comecei a estudar um pouco, mas não aprofundei tanto, né? Até porque comecei a graduação, aí começa o trabalho, e aí você vai para outros rumos, né? Mas assim, o xadrez não foi por conta da timidez, não. Mas a gente tem muitos alunos que jogam xadrez, né? E que tem essa característica, mais introspectivo, não gosta do futsal, não gosta da bagunça, mas gosta de ficar sentado lá. Inclusive, na sala de recursos que eu trabalho hoje, no intervalo, eu tenho que controlar, porque lá tem algum xadrez para eu trabalhar com os alunos com deficiência, né? E os alunos vão para lá para jogar xadrez. Foi aí que eu tive a ideia também de comentar, vamos ampliar isso aí para os outros alunos, né? Que é uma escola gigantesca nossa. Não, eu e minhas irmãs, olha o que nós fazíamos, né? Hoje eu não faço mais isso. Mas o que nós fazíamos? Nós íamos para festas familiares com o tabuleiro de xadrez embaixo do braço, porque estava a festa rolando e nós jogando xadrez aqui. Tem o pessoal do baralho, ainda bem que dessa vez era o xadrez. Era o xadrez, mas era uma forma... Eu te perguntei da questão da timidez, porque era uma forma que nós tínhamos de ficar ali e ninguém incomodar a gente naquele nosso mundinho, né? Ainda bem que essa fase passa. Passa. Mas, assim, é uma paixão que eu tenho, o xadrez também. Aí o pessoal tem... mas você não é de letras? Normalmente o pessoal de matemática que tem mais afinidade, né? Mas é o que eu percebi que eu tenho afinidade em muitas coisas que não são só ligadas à linguagem, né? Cubo mágico eu gosto bastante, xadrez, Mágica? Cubo mágico. Cubo mágico. Que é voltado mais pro pessoal de exatas, né? Tem esse estigma que é mais pessoal de exatas, mas eu gosto bastante também. É bom saber aí, o professor de língua portuguesa, tá vendo? Também da E eu sou uma professora de exatas que ama livros. Aí, tá vendo? Então, ainda bem, né? Viva a diversidade. Exatamente, ainda bem que não somos seres unilaterais, né? Somos múltiplos aí, ainda bem. E, Cris, falando também sobre a questão da arte, né, do esporte, do movimento, essa parte dos jogos, tudo isso que faz um movimento e que atrai a atenção do estudante, do ser humano, né? Nós gostamos dessas atividades e elas não precisam ficar isoladas da escola, elas não precisam ficar fora da escola, né? Trazer isso para a escola como um recurso a mais, de repente, para várias aprendizagens, eu acho que é o que a gente precisa aprender a fazer. Hoje a gente tem, né, aqui no DF, por exemplo, rapidinho te cortando, sim, pode falar. As escolas parques, né, que trabalham com esses projetos. Então eu vejo os alunos do 7º, 8º indo no contraturno, é dança, é judô, é xadrez também. Então eu acho que isso, né, quando o professor consegue também articular isso com a disciplina, com o conteúdo, dá para fazer muita coisa bacana. Né? Muita coisa surge a partir daí, né? As artes, elas sempre mobilizam, né? Sim. A arte... Ela faz mágicas. Se nós conseguíssemos usar arte
em todos os seus aspectos, dentro da escola, nós conseguiríamos dar significado à matemática, às ciências, à língua portuguesa, à história, à geografia, a todos os componentes curriculares. Ensinar a ler de verdade Sim, por aí, né? sim. Eu lembro muito da minha esposa, né? Quando eu estou em escola pública, e aí ela disse, quando foi fazer o PAS, né, que é o Programa de Avaliação Seriada aqui de Brasília, ela disse que lembrou das obras do PAS, modernistas ali, a Clarice, outros autores, Guimarães Rosa, Vida Seca ali, as obras e os autores, por conta das apresentações que teve na escola, ela teve que encenar. Então, teve que ler, apresentar uma peça, e às vezes discussão em sala. E aí ela lembrava, quando estava fazendo a prova, lembrava lá do pátio da escola, o pessoal encenando, a cachorrinha baleia lá de Vidas Secas, e aí ela ia lembrando, né, o quanto a arte interfere. Seria bem diferente que o professor desse só o livro, leia, tem a prova semana que vem. Né? E isso não faz mais sentido, não traz significado. Eu acho que nunca fez, né? Sentido nenhum. Exatamente. Ainda bem que agora a gente ampliou os olhares. E aí, Cris? Vamos abandonar o professor de língua portuguesa? Dá vontade de não deixar embora, né? Agora a gente vai dar match, vai pegar os contatinhos no WhatsApp, chamar para fazer formação com a gente. Agora pronto. Não é? Agora acabou, né? Deu match, como diziam os alunos. Não é assim que eles falam hoje? E é isso, educação é conexão, né? Conexão. A gente vai criando redes, conectando, conhecendo ali. E você conhece fulano, então ele mexe com isso. Então eu vou lá conhecê-lo. E a gente vai compartilhando. Daqui a pouquinho, né, você conhece pessoas de várias áreas, e aí se você precisa de algum apoio, você já sabe quem correr ali, né? Quem é daquela área. Igual esses dias eu estava querendo resolver a questão de alguns materiais para deficiência visual, né? Que a gente tem aluno cego. E aí, pro fato de já ter contato com outro professor, de outra regional de ensino, né? Eu já mandei mensagem para ele. como é que eu posso fazer isso? Ele já mandou a mensagem. Então, por isso que é importante professores terem essas conexões, né? Nós precisamos ser rede de apoio uns dos outros, né? Laércio, eu queria muito, muito agradecer tua presença. Eu acho que eu fiquei hoje meio embasbacada mesmo, sabe? Eu acho que você falou de algumas coisas que eu precisava rememorar. Eu espero que todo mundo tenha tido essa mesma sensação. Eu estou saindo daqui hoje ainda mais apaixonada pela educação e já pensando em você para um monte de coisas aí, de novidades, as conexões. Sabe? Sim, são essenciais. Foi muito produtiva e eu espero que a gente possa aí se encontrar nessa nossa jornada de trabalho. Eu que agradeço o convite, né? Acho que a gente poderia ficar horas e horas aqui conversando vários assuntos, que eu até me empolgo muito quando eu falo sobre algo. Nem falamos de romantismo, pois né? As escolas literárias ficaram pro ladinho. Mas tem muito assunto, né, que a gente poderia discutir. Eu acho que podcast de 10 horas não daria para contemplar, porque... Então você vai voltar. Isso daí já é um convite. Deixa eu já anotar aqui que eu convite voltar. Falamos tão pouco de gramática, né? Para não deixar a Cris assim, então... Para não me constranger. Mas ele falou de uma oração imensa aí, você viu, né? Não, eu pulei. Que no final é reduzida, né? Laércio, eu acho que hoje você passou uma lição imensa, né? Que é assim, da gente continuar com aquela utopia do adolescente, né? Porque o adolescente é esse ser que acha que vai mudar o mundo, e nós somos esse ser adulto que vai mudar o mundo, sim. Você plantou algumas inquietações, pelo menos em mim, sabe? Eu espero que tudo isso seja multiplicado nessa nossa rede. Que bom. De afetos, de conhecimento, de boas práticas. Que bom, e que motive outros professores, né? Também a sempre pensar no nosso papel social que é tão, tão forte, e também que, apesar das diversidades, tem como professor também, né, criar novas fontes de renda, que isso importa, monetizar o conhecimento, né? Que é uma janela gigantesca aí, né? Por conta dos ambientes virtuais, das redes, né? Da cybercultura. E eu até recebi a mensagem esses dias no Instagram, né? Eu tinha postado, faça pergunta sobre faculdade, universidade, Enem, concurso. Aí teve um que perguntou bem assim, por que o professor ganha tão mal? Aí eu respondi, não, depende, tem professor que ganha bem, depende como ele trabalha, o que ele faz, né? E se ele é um bom professor também. Laércio, inclusive, você pode aproveitar, olhando para essa câmera, e divulgar aí os seus canais de contato, né? Você perfeito. Pode fazer aí o seu merchan agora. Então, olha só, para quem não me segue, lá no Instagram, Laércio_Prof, no TikTok também é a mesma coisa, Laércio_Prof, e no YouTube é só digitar Gramática com Laércio, que você vai me encontrar. A gente está chegando a 500 vídeos postados, né? Tem mais ou menos 493.
né? Então, desde 2019 eu produzo conteúdo, então me encontro lá também. Surgiu dúvida, precisou de recurso, manda lá no Instagram. É isso. Que a gente está aí para ajudar. Tá aparecendo tudo na tela aí. E assim, quero mesmo, como a Cris já falou, agradecer porque você agora é um sócio agora... né, do Pode Educar Brasil. Teremos outras oportunidades aqui. Tem que beber, viu, Cris? Ai, gente, não tem mais água. Já vai pro meu Instagram a fotinha aqui. É ó. Eu quero a foto oficial e esse depois. É seu presente, tá? Esse que eu vou levar, né? Todos os nossos convidados aqui levam a nossa caneca, né? Não é o Jô, mas é o Pode Educar Brasil, a Cris, a Frank e o Pedro. Que bom. E assim, eu quero dar parabéns, né, pela iniciativa aqui em Brasília, que a gente não sabe muito de muitos podcasts, e um voltado exclusivamente para a educação, né? Então, dá parabéns para vocês pela iniciativa. Quando eu fiquei sabendo, eu fiquei mega, hiper animado, né? Então, assim, continuar. Eu já até pensei aqui, ó, eu vou indicar tal e tal professor para eles convidarem depois. Opa, tem muito. Com certeza. Queremos. Professores da universidade, educação básica, professores que fazem um bom trabalho, porque Excelente. Isso, como a gente comentou muito, né, tem que ser divulgado. Com certeza. Aí eu conversando aqui já fiquei pensando, uma possibilidade, outra possibilidade. Nós queremos essa pauta todinha aí de contatos para que Pode deixar que a gente vai bater um papo aqui, com certeza. A gente vai ainda mandar muita mensagem pelo WhatsApp e manter esse contato. Nervoso aqui. A gente vai dar tchau e eu vou anotar. Laércio, e assim, você agregou bastante, com certeza, a Cris falou, né, e a gente ficaria aqui de verdade horas, mas você vai voltar para outros, né, em outros momentos com outras pautas também, para intensificar o papo de hoje, né, Cris? Porque muita coisa ficou aí, foi lançada, mas precisa ser aprofundada depois. E é o objetivo mesmo, é um bate-papo mais espontâneo, mas você tem muito conteúdo para a gente explorar, né? Então, inclusive, a gente gostaria de divulgar para as pessoas que te seguem para também se inscreverem no canal do Pode Educar Brasil, pode né? deixar que depois vai ter lá a divulgação no Instagram, Por né? favor, a gente vai. O arroba lá do Pode Educar vai estar lá. A gente quer um dia chegar perto desse número de seguidores aí, né? De pessoas inscritas no canal do Laércio, porque a gente fica muito orgulhoso de ter no Distrito Federal, né, um colega, inclusive, da minha área e que é companheiro nosso da Secretaria de Educação, enfim, que levanta tantas temáticas importantes, mas principalmente tantas práticas, né, que só trazem qualidade, e a gente vê essa coisa do respeito pelo ser humano, né? Você trabalha porque você gosta de gente, né? Exatamente. Gosta de ajudar a gente, e acho que essa é a nossa grande meta, né? Então, Exato. faça do Pode Educar Brasil a sua casa a partir de agora. Agora tá bom? Pessoal, muito obrigada por nos acompanhar e até a próxima semana. Tchau, tchau.